Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para dar uma monitoria para vocês de direito penal, tá? Eu sou Ana Júlia, sou monitora nova e essa é a minha primeira monitoria. Então, eu aceito os feedbacks, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem. Se quiserem mandar alguma pergunta no chat ou até abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vocês estão estudando os crimes contra a vida. E de início, eu quero começar dando um certo conceito aqui para vocês. Tudo aquilo que é entendido como um valor para o direito penal torna-se um bem jurídico. Nós temos no nosso Código Penal os crimes contra a honra, os crimes contra o patrimônio, e tudo isso é um bem jurídico. Vocês vão concordar comigo. Eu acredito que a vida seja o bem jurídico mais importante de todos. Até mesmo porque vocês vão concordar comigo. Do que adianta protegermos a honra, o patrimônio, se nós não protegermos a vida? Não é mesmo? Tem a ver com dignidade, tem a ver com o centro do direito mesmo. Então, nesse capítulo aqui dos crimes contra a vida, nós vamos tratar, na aula de hoje, do crime de homicídio. É um crime que até mesmo aqueles que são leigos em direito conhecem. Infelizmente, hoje em dia, tornou-se comum nós ligarmos o noticiário e nos depararmos com muitas notícias envolvendo homicídio. Eu acho que é o artigo mais fácil de decorar do Código Penal, que é simplesmente matar alguém. O que é homicídio? Matar alguém. Vamos inicialmente classificar entre dois: doloso ou culposo. Eu sei que no primeiro ano vocês já estudaram a diferença de dolo e culpa, e hoje nós vamos falar do homicídio doloso, do homicídio culposo. Quando nós falamos do homicídio doloso, nós podemos classificá-lo em três. Eu não sei se hoje nós vamos ter tempo de falar dos três, mas eu vou fazer de tudo para que dê tempo. Se não der tempo, a gente fala sobre isso na próxima monitoria. O homicídio simples, o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. Qualificado, inclusive, é um crime hediondo. Eu não sei se vocês já estudaram sobre a lei de crimes hediondos, que é um rol taxativo, com aqueles crimes que são os crimes mais, como é que eu posso dizer, mais repugnantes para a sociedade, aqueles que a sociedade não consegue aceitar de maneira alguma. É aquela que causa repugnância na sociedade, em nós. E o homicídio qualificado é um desses crimes hediondos. Mas vamos começar, então, pelo homicídio simples. Vamos lá. O conceito de homicídio é a eliminação da vida humana extrauterina praticada por outra pessoa. Parece um pouco óbvio o que eu vou falar aqui, mas até mesmo aquilo que é óbvio precisa ser falado, não é mesmo? Eliminação da vida humana extrauterina. Por que extrauterina? Porque o que é a vida extrauterina? Vamos começar por aí. É a vida que começa a partir do momento em que a pessoa nasce. Extrauterina, a pessoa está fora do útero da mãe dela, tá fora da mãe dela. Então, é a eliminação da vida extrauterina. Até mesmo porque, se fosse intrauterina, nós estaríamos falando de aborto e não de homicídio. Eu não sei se vocês já tiveram aborto ainda, acredito que não. Mas nós estamos falando de homicídio, que é a eliminação da vida humana extrauterina praticada por outra pessoa. Parece óbvio? Parece. E realmente é óbvio, mas eu preciso falar. Extrauterina e praticada por outra pessoa. Até mesmo porque, se a própria pessoa tira sua vida, nós não estamos falando de homicídio, nós estamos falando de suicídio. Isso aí é básico, beleza? É só o conceito para vocês guardarem. Então, a objetividade jurídica do crime, nós já sabemos que é a vida humana extrauterina, é aquilo que ele busca proteger de fato. Bom, é um crime simples. Por que um crime simples? Porque é um crime que ofende apenas um bem jurídico, que é a vida. Está protegendo a vida.
Como eu já disse, na minha opinião, o bem jurídico mais importante. E acredito que na opinião de todos vocês que me ouvem. Então, trata-se de um crime simples porque ofende apenas um bem jurídico. Crime de dano, por quê? Porque causa a morte é o resultado desse crime, certo? E é um crime de ação livre. O que é um crime de ação livre? É um crime que pode ser praticado tanto por ação quanto por omissão, certo? Eu posso matar alguém diretamente, eu posso atirar contra a vida de alguém, mas eu também posso praticar esse crime por omissão. Eu posso, por exemplo, ver alguém atacando. Vocês não estão me vendo, gente? Acho que vocês estão vendo, né? Ah, então beleza. Então, voltando para o que eu estava falando, eu posso praticar tanto por ação quanto por omissão. Eu posso, por exemplo, atirar contra alguém e eu também posso, de repente, ver alguém atentando contra a vida de alguém e me manter em silêncio. Gente, a questão da omissão, ela é muito importante de ser discutida, por quê? Porque cada caso é um caso, não é mesmo? Qual que é a palavra que o estudante de direito mais gosta de falar? Depende. Porque, de fato, depende da situação. Existe aquela omissão que, de repente, a pessoa ela não age por negligência, ela não age por não dar a devida importância para aquele bem jurídico que está sendo protegido naquela situação, mas também existem omissões que ocorrem porque a pessoa tá querendo manter a sua própria segurança, a segurança da sua família, a segurança das pessoas que estão próximas a ela. Infelizmente, é um cenário muito comum aqui no nosso país, as pessoas viverem ameaçadas, de repente, numa comunidade onde crime ele seja completamente exposto e as pessoas tenham medo de denunciar. Então, existe essa diferença na omissão. É necessário que nós consideremos cada uma da... Eita, o caderno está caindo. Consideremos cada uma da situação, certo? Gente, vamos falar sobre tentativa de homicídio? Vamos lá. Existem dois tipos de tentativa. A primeira, isso é doutrinário, tá? A primeira é a tentativa branca ou a tentativa incruenta. Qual que é a tentativa branca ou incruenta? É aquela que a vítima não é atingida. Ela não foi atingida. E nós temos a tentativa cruenta, que é aquela que a vítima foi atingida. Vamos supor que eu tento atirar contra alguém e eu sou bem ruim de mira, e eu sou mesmo, bem ruim de mira, eu vou lá e erro, não acerto a pessoa. Essa foi uma tentativa branca ou uma tentativa incruenta. Por quê? Porque a vítima não foi atingida. A vítima não foi atingida. Agora, se eu acerto a pessoa, seria um milagre, porque eu já disse que eu sou bem ruim de mira, seria uma tentativa cruenta. Por quê? Porque eu acertei, eu atingi aquela vítima. Claro que o resultado não aconteceu. O resultado, no caso, seria a morte da pessoa, né? O resultado do crime de homicídio é a morte, mas a vítima foi atingida. Existe tentativa que não é punida? Existe. Existem duas situações onde a tentativa não é punida. E ela está prevista no artigo 17 do nosso Código Penal. Eu vou ler aqui para vocês. Chama crime impossível, que diz assim: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eu me lembro que
a Luzia deu um exemplo muito, muito claro quando ela explicou sobre crime impossível para minha sala, e eu guardei, assim, muito fácil mesmo, para que a gente possa entender. É o seguinte, um caso de um rapaz que sofria agressão do pai dele. O pai dele tinha problema com alcoolismo, então ele sofria agressão do pai dele, ele via a mãe dele também sofrendo agressão do pai dele. Então, ao longo dos anos, não gerou nenhum sentimento bom pelo pai dele. Muito pelo contrário, ele tinha um sentimento de ódio, de raiva, de desgosto pelo pai dele. Então, ele já estava se cansando daquela situação do pai dele chegar em casa e quebrar tudo, e querer bater na mãe dele, querer bater nele, querer bater no cachorro dele, enfim, aquela situação bem triste que infelizmente ocorre em algumas famílias do Brasil, não é mesmo? E de repente ele fala: chega, eu não quero mais, não quero mais passar por isso, não quero mais que minha mãe passe por isso. Ele arranjou uma arma e escondeu no guarda-roupa. E ele falou assim: eu vou matar meu pai. Eu vou matar meu pai. Para que ele pare de fazer isso com a nossa família, comigo, com a minha mãe, enfim. Eu vou matar meu pai. Esse foi o pensamento dele. A mãe dele descobre o plano e vai lá no guarda-roupa onde ele escondeu aquela arma e descarrega aquela arma. Ela tira as balas e esconde. Aí, no outro dia, o pai dele chega novamente em casa, bêbado, faz um escândalo, quebra as coisas, deita no sofá e desmaia. Fica lá, dormindo. E ele fala: é agora que eu vou matar meu pai. Então ele vai no guarda-roupa, ele pega a arma dele e ele atira contra o pai dele. Ou melhor, ele aperta o gatilho. Só que não sai nada. Por quê? Porque a mãe dele já tinha descarregado aquela arma. Não tinha bala nenhuma naquela arma. Logo, seria impossível que aquele crime se consumasse. Neste caso, seria por ineficácia absoluta do meio. Por quê? Porque aquela arma, naquele momento, era completamente ineficaz. Ela seria incapaz de tirar a vida do pai dele naquele momento. Por quê? Porque ela estava descarregada. Então, neste caso, a tentativa do filho, a tentativa de homicídio cometida pelo filho contra o pai, não será punida. Por quê? Porque se trata de um crime impossível. Certo? Nós também temos uma outra situação da tentativa que não é punida, que eu li para vocês aqui no artigo, que é da absoluta impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto. O objeto é um objeto impróprio. Eu lembro que o exemplo dado foi um exemplo até engraçado para minha turma, porque assim, vamos supor que um amigo seu da faculdade pega um lápis, com a ponta do lápis, e sai correndo atrás de você no corredor dizendo que vai te matar com um lápis. Todo mundo tem esse amigo. Se você não tem esse amigo, talvez esse amigo seja você. Fica um alerta. Aí, ele sai correndo atrás de você com um lápis no corredor dizendo que vai te matar. Se for um amigo seu, você pode rir e falar: cara, vai se tratar porque você é doido. Se for uma pessoa que você não conhece, talvez você ache estranho, mas aquilo não vai causar medo em você. Porque assim, não é comum que uma pessoa tire uma vida de outra com lápis. Não vou dizer que é impossível, porque principalmente no direito penal parece que tudo é impossível. Quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece algo pior, não é mesmo? Mas é completamente inimaginável que uma pessoa tire a vida de outra com um lápis. Vocês ainda não estudaram crime de aborto, mas um exemplo de crime impossível devido à absoluta impropriedade do objeto é uma gestante que tenta abortar o feto tomando, por exemplo, assim, um chá que ela acredita que irá fazê-la abortar. Só que aquele chá
não vai fazer abortar, não tinha a mínima possibilidade de causar algum dano àquela gestante ou a qualquer outra pessoa que tomasse. Então, esse crime, essa tentativa de aborto por parte da gestante não será punida. Por quê? Por impropriedade, absoluta impropriedade do objeto. Aquele objeto era impróprio, era completamente impossível de causar aquele dano. Então, esses dois tipos de tentativa, eles não são punidos. Trata-se do crime impossível. É sempre importante nós lembrarmos disso, porque é um dispositivo muito importante do Código Penal. Agora, qual que é a diferença de uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal? Eu sei que vocês ainda não estudaram lesão corporal, só que o nome já é autoexplicativo, certo? O nome já é autoexplicativo, lesão corporal. Claro que quando vocês forem estudar, vocês vão ver que existe a lesão corporal leve, a grave, a gravíssima, mas o nome já é autoexplicativo. Vocês vão concordar comigo. Lesão corporal. Você lesiona aquela pessoa, você machuca aquela pessoa. Mas qual que é a diferença de lesão corporal e tentativa de homicídio? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem aquela escada do Unisal que fica em frente ao banheiro, que fica em frente aos bebedouros. Todo mundo sabe de qual escada eu estou falando, não é mesmo? Imaginem que eu, Ana Júlia, estou lá discutindo com uma colega e de repente eu falo, cara, sai daqui. Sabe aquele momento que você fala, sai daqui? Pois é. Imagine. Num momento de raiva, dominada por uma violenta emoção, eu empurro essa pessoa. Mas eu não tinha a intenção de matá-la. Só que essa pessoa escorrega, cai, bate a cabeça e morre. Ou essa pessoa cai e se machuca gravemente. Como é que eu vou provar que eu só quis machucá-la ou que eu não quis machucá-la, porém machuquei? No caso, seria uma lesão corporal culposa. E não quis matar, não foi uma tentativa de homicídio. Como é que eu provo isso? Aí nós vamos respirar fundo e falar novamente a palavra que todo estudante de direito ama dizer, que é depende. Depende do quê? O que vai ser analisado? Bom, será analisado a intenção do sujeito ativo. Então, a pessoa que praticou aquilo tem que ser analisado qual que era a intenção dela, qual que era o contexto daquele momento, sabe? Qual que era a relação daquela pessoa com a vítima? Serão ouvidas testemunhas? Será também analisado a forma como aquela pessoa foi atacada? Porque vocês vão concordar comigo que é impossível eu dizer que eu não quis matar aquela pessoa, se, por exemplo, assim, eu jogo a pessoa cai na escada, eu vejo que a pessoa já tá machucada ali, eu chego lá e começo, sei lá, a chutar a cabeça dela, falar que eu só quis machucar? Não, é impossível. É impossível. É uma tentativa de homicídio, sim. Mas imaginem que, por exemplo, a pessoa escorrega, porque o piso estava escorregadio, e a pessoa cai e se machuca. Foi uma lesão corporal. Então, é necessário que se analise o contexto daquilo ali, a forma como a pessoa foi atacada, enfim, tudo isso. Então, vai ser considerado tudo isso para diferenciar a lesão corporal da tentativa de homicídio. Bom, eu acho que nós terminamos a parte de tentativa de homicídio. Pelo que eu estou vendo aqui no meu resumo, terminamos. Que legal. A competência do crime de homicídio, a competência de julgamento, que eu digo, do crime de homicídio, todo mundo sabe? Ou acredito que não. Mas, sei lá, vocês já são segundo ano, eu acredito que vocês já tenham noção de que o tribunal do júri, ele é competente de julgar todos os crimes dolosos contra a vida. Os dolosos. Portanto, o homicídio é julgado pelo tribunal do júri. Tanto os crimes tentados quanto os consumados. Eu já falei aqui da tentativa, então a tentativa também é julgada pelo tribunal do júri. E também o homicídio consumado, ele é julgado pelo tribunal do júri. Eu esqueci de falar sobre a consumação.
Como eu já disse, trata-se de um crime que, infelizmente, tornou-se comum de nós vermos em noticiários. Quando nós ligamos o jornal, quando nós abrimos o Instagram, nós nos deparamos com muitas notícias assim. Então, até mesmo aquela pessoa que é leiga sabe que se uma pessoa pratica um homicídio, ela matou outra pessoa, ela tirou a vida de outra pessoa. A consumação do homicídio, ela ocorre com a morte. A lei de transplantes, só que assim, é uma pergunta um pouco boba, né? É uma pergunta um pouquinho boba. Mas em que momento é a morte? Em que momento a pessoa morre? Bom, no momento que acaba a vida dela, né? É um pouco óbvio. Mas a lei de transplantes, ela afirma que a pessoa morre a partir do momento da morte cerebral. A partir do momento que ocorre a morte cerebral, uma pessoa morreu. E ali o homicídio está consumado. Naquele momento, o homicídio consumou-se. A prova da morte será feita através de um exame necroscópico feito pelo Instituto de Medicina Legal, o IML, e dessa forma consuma-se o crime de homicídio. Certo? Deixa eu ver. Ah, eu também não falei que o homicídio ele é um crime comum. Existem dois tipos de crime, que é o crime comum e o crime próprio. O crime comum, que é o caso do homicídio, é o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já a questão no caso de um crime próprio, exige-se uma certa qualidade específica do agente. Um exemplo é o infanticídio, acredito eu que vocês ainda não tenham visto. Mas, no caso do infanticídio, o sujeito ativo precisa ser uma mãe, correto? Então, trata-se de um crime próprio. Já no caso do homicídio, como qualquer pessoa pode matar qualquer pessoa, trata-se de um crime comum, certo? Deixa eu passar aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre o homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º. O que é o homicídio privilegiado? Quando nós estamos falando de um homicídio privilegiado, nós estamos falando também de uma causa de diminuição de pena. Quando vocês estavam no primeiro ano, acredito que seja primeiro ano, final do primeiro ano, se não me falha a memória, vocês aprenderam sobre o critério trifásico, que são aquelas 3 fases na hora de dar uma pena para a pessoa. São aquelas 3 fases. A primeira fase, circunstâncias judiciais. A segunda fase, atenuantes ou agravantes. E a terceira fase é a causa de aumento ou de diminuição de pena. E no caso do homicídio privilegiado, ele entra nessa terceira fase, que é a causa de diminuição de pena. O que é o homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado é quando uma pessoa mata outra por 3 razões. A primeira, citada nesse artigo, nesse parágrafo que eu estou dizendo aqui para vocês, é relevante valor social, pode ser por relevante valor moral, ou pode ser quando uma pessoa está sob o domínio de uma violenta emoção logo após uma injusta provocação por parte da vítima. A vítima, nesse caso, é a pessoa que provocou o assassino. É a pessoa que morreu. Eu já vou chegar nessa parte com vocês. Mas vamos falar da primeira situação, que é quando uma pessoa mata alguém por um relevante valor social. Esse exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo retirado da doutrina pátria. É um exemplo doutrinário, mas é um exemplo que torna muito fácil para a gente conseguir entender. O relevante valor social, gente, ele trata de um interesse coletivo, o interesse da sociedade. O exemplo que a doutrina dá é um exemplo, eu acho até os verbos, eles trazem
como é que eu posso dizer, uma impressão assim, uma impressão de que realmente é uma doutrina bem, bem clássica, né? Porque é assim, desse jeito. Eliminar um bandido que assombra a sociedade. Assombra a sociedade. Eu acho bem, bem clássico mesmo. Mas vamos a uma situação no caso prático. Vamos supor que você mora em um lugar e você fica sabendo que o seu vizinho foi furtado na casa dele. Aí passa uma semana, você fica sabendo que a mesma pessoa que furtou a casa do seu vizinho assaltou um mercadinho na esquina da sua rua. Passa-se uma outra semana, você fica sabendo que aquele mesmo bandido que furtou seu vizinho, que assaltou o barzinho da esquina da sua rua, como é que eu posso dizer? Roubou, vamos usar o crime de roubo, roubou uma pessoa que estava na praça, próxima à sua casa. E ali, e aquela pessoa assombrando a sociedade, as pessoas de repente ficam com medo de ficarem na rua até tarde, com medo dessa pessoa passar e fazer alguma maldade. As pessoas sentem medo de, por exemplo, esquecer o portão aberto, a pessoa entrar e cometer algum crime ali na casa dela. É um bandido que assombra a sociedade. Então, você vai lá, cansado dessa situação, e mata esse bandido. Você matou esse bandido por um interesse coletivo, por um interesse da sociedade, visando a proteção e a segurança das pessoas que convivem com você, das pessoas da comunidade onde você vive. Trata-se de um interesse coletivo, um interesse da sociedade. Logo, trata-se de um relevante valor social. Neste caso, você terá a diminuição de pena, que inclusive eu não sei se eu falei para vocês, que é de 1/6 a 1/3. É uma diminuição considerável, né? Se nós pararmos para pensar que quem está preso, de repente, para quem está preso, um dia é uma eternidade. Então, qualquer diminuição que a pessoa tiver é um privilégio, né? O nome já diz, homicídio privilegiado. E trata-se, neste caso que eu citei para vocês, de um relevante valor social. Agora, o relevante valor moral. O relevante valor moral, ele vai dizer respeito a um interesse individual seu. O exemplo que eu trouxe é um exemplo muito triste, é um exemplo bem, bem trágico, mas é um caso real, tá? É um caso real. Um rapaz que era filho único, não tinha um pai, vivia com a mãe, estava cuidando da sua mãe, que estava em estado terminal de câncer. E ali ela sofria muito, sentia muitas dores, passava muito mal. E ele, sozinho, cuidando dela, amava muito a mãe dele, tinha uma ótima relação com a mãe dele, amava profundamente a mãe dele e já não aguentava mais ver a sua mãe sofrendo. Para vocês terem noção, a própria mãe chegava a pedir para que ele matasse, para que ele a matasse. Por quê? Porque ela tomava vários remédios e ela chegou a pedir troca a dosagem para eu morrer, porque a dor era imensa, ela já não conseguia comer, não conseguia beber, não conseguia fazer nada devido à doença. Então, era uma situação muito crítica, uma situação muito sofrida. Então, num dia, ele já cansado de ver o sofrimento de sua mãe, troca a dosagem do remédio e assim ela morre. E assim ele acaba com o sofrimento da sua mãe. É uma situação muito triste, mas ali ele cometeu um homicídio por um relevante valor moral, um interesse individual. Nesse caso, quem me contou esse caso disse que você via que o juiz, no momento de assinar a sentença, ele estava com cara de choro. O rapaz que estava sendo julgado, que no caso era o filho que matou a mãe, ele mesmo chorava o julgamento inteiro, mas ele não chorava por estar sendo julgado, por estar sendo condenado, não. Ele chorava
por tristeza, por luto, por ter perdido a sua mãe, ele já não estava nem sequer se importando. Ele mesmo dizia que ele mesmo se importava com a pena que ele ia receber, porque o maior sofrimento que ele podia passar, ele já estava passando, que era a perda da sua mãe, naquela situação toda, uma situação muito triste, muito dramática. Então, ele comete um homicídio privilegiado por relevante valor moral. E assim também ele tem a sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. O exemplo que a doutrina traz para a gente de relevante valor moral, que é muito fácil também de visualizar, é a questão da eutanásia. A questão da eutanásia. Eu lembro que quando eu ouvi esse caso, de início, eu fiquei assim, porque eu não tinha ouvido a história, né? Eu falei assim, gente, como assim? Homicídio privilegiado para um filho que matou a mãe? Como é que pode? Mas, ouvindo a história, eu entendi o porquê do homicídio privilegiado. É uma situação muito triste, mas é uma situação onde nós podemos visualizar claramente o enquadramento do relevante valor moral. E, por fim, falando da última situação em que pode ser cometido um homicídio privilegiado, é aquele em que o agente está sob domínio de uma violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. O exemplo dado em sala de aula, inclusive, que me fez guardar isso aqui, foi um exemplo que não ocorreu, tá, gente? Não ocorreu, mas só para que nós pudéssemos visualizar. É um caso muito emblemático do Brasil, é o caso Nardoni. Eu acredito que vocês tenham estudado no primeiro ano, assim como eu estudei. E eu, particularmente, Ana Júlia, eu tenho um carinho muito grande por crianças. Então, crimes que envolvem crianças, para mim, são muito pesados de ver. Eu lembro que quando eu lia a denúncia, quando eu li a sentença, eu cheguei a sentir ânsia de tão pesado que aquilo era para mim. Mas para que nós possamos entender, vamos supor que a Ana Carolina, que é a mãe da Isabela Nardoni, a criança que foi assassinada pelo pai e a madrasta, está andando pela rua e, de repente, ela encontra a Jatobá. A Jatobá, no caso, é a madrasta que matou a filha. E vamos supor que ela comece a falar para ela, eu matei mesmo. Matei aquela pirralha. Uma coisa bem cena de novela, bem vilã, né? Imaginem só. Aí ela vai lá e mata a Ana Jatobá. Porque ela estava sob um domínio de violenta emoção. Violenta emoção por quê? Porque ela estava procurando justiça pela sua filha que foi morta. E ao mesmo momento em que ela estava naquela emoção completamente conturbada, imaginem só uma mãe que perde a filha, chega a assassina de sua filha e começa a falar para você que matou mesmo, começa a jogar piadinha, começa a debochar. Então, imaginem essa situação. É por isso que ocorre também o quê? A injusta provocação da vítima. A vítima, no caso, neste caso que eu citei para vocês, seria quem? A Ana Jatobá. Por quê? Porque ela foi a pessoa assassinada. Foi ela a pessoa assassinada, porém a provocação veio dela. A provocação dela para o assassino. Certo? Então, imaginem uma situação dessa. Ela estava sob o domínio de violenta emoção, logo, em seguida de ter recebido uma injusta provocação da vítima. É necessário que haja a injusta provocação da vítima. Porque é claro que uma pessoa que está procurando justiça ali naquele momento está sob domínio de violenta emoção. Isso é um pouco óbvio. Se não tiver a injusta provocação da vítima, não configura homicídio privilegiado. É necessário que tenha, sim, o domínio da violenta emoção, que não vai ser difícil de ter, mas também precisa ter a injusta provocação por parte da vítima contra o assassino. Neste caso, ocorre também um homicídio privilegiado. E como eu já disse para vocês, na terceira fase do critério trifásico, o juiz vai poder diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Agora nós acabamos de falar sobre o homicídio privilegiado, certo?
Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem mandar, podem ficar à vontade. Bom, nós já falamos do homicídio simples, o homicídio privilegiado, e agora nós vamos falar também do homicídio qualificado. Não sei se nós vamos conseguir falar de todos os incisos hoje, mas vamos tentar, não é mesmo? Vamos lá. Artigo 121 também, parágrafo 2º. Como eu já disse no início aqui da nossa monitoria, o homicídio qualificado é um crime hediondo. É um dos crimes que estão taxados ali naquele rol dos crimes hediondos, da lei dos crimes hediondos. O homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Esse homicídio é o homicídio que nós chamamos de homicídio mercenário. A doutrina chama ele de homicídio mercenário. É aquele homicídio em que uma pessoa é paga para matar a outra. É o que nos filmes, nas novelas, nós ouvimos dizer sobre os assassinos de aluguel, não é mesmo? Neste caso, o assassino de aluguel, ele cometeu um homicídio qualificado. Por quê? Porque ele cometeu um homicídio mercenário. Ele matou alguém mediante uma paga, uma promessa de uma recompensa. Ele recebeu alguma coisa, geralmente dinheiro, para matar alguém. E isso causa repugnância, não é mesmo? Isso é um homicídio qualificado. Outro motivo, outra qualificadora, é o motivo torpe. O que é o motivo torpe? O motivo torpe é aquele motivo repugnante, é um motivo completamente imoral. Existem duas qualificadoras que eu acho que é muito legal de nós tratarmos delas juntos, aqui, as duas juntas, para que nós possamos diferenciar, que é o motivo torpe e o motivo fútil. Eu até lembro que quando eu aprendi sobre isso, gente, quando nós queríamos nos referir a um homicídio qualificado por motivo torpe, um motivo repugnante, imoral, profundamente rejeitado, completamente, como é que eu posso dizer, inaceitável, é aquele homicídio que você, por exemplo, assim, um exemplo prático, alguém mata outra pessoa porque sente ciúmes. Sabe quando você ouve uma notícia e você fala, meu Deus, matou por causa disso. Agora, quando nós estamos falando de motivo fútil, da qualificadora de motivo fútil, nós podemos, é aquela que nós ouvimos, e a gente fala, nossa, mas matou por isso? Então, a nossa tonalidade para falar sobre o assunto já nos faz diferenciar o motivo torpe e o motivo fútil. Porque numa situação, assim, de uma... Por esse exemplo que eu dei, um namorado que matou a namorada por ciúmes. Aí você fala, nossa, mas matou por isso? E quando nós estamos falando de um motivo fútil, quando, por exemplo, uma pessoa... Um exemplo, um marido que mata a esposa porque chegou do serviço e ela não tinha feito janta. Aí você fala, nossa, mas eu tô por isso. Sabe? O próprio tom que nós utilizamos para falar sobre o assunto já nos faz diferenciar um caso de outro. Agora, tá finalizando aqui a nossa monitoria. Uma perguntinha. A ausência de motivos, ela configura um motivo fútil? Ah, por que você matou? Porque eu não tinha motivo. Não tinha motivo, não. Cheguei e matei. Ela configura um motivo fútil? O que vocês acham? A resposta é não. Porém, todavia, entretanto, como nós sabemos que o direito ele é a ciência da discussão, não é mesmo? Existem correntes que dizem que sim. A majoritária é que não, por um motivo um pouco óbvio, não é mesmo? Se eu não sei qual é o motivo,
eu não posso classificá-lo como um motivo fútil ou torpe que seja. É, é um pouco óbvio. Não, não é por quê? Porque se não há motivos, não há como eu classificar aquele motivo em motivo fútil ou motivo torpe. Porém, existem correntes doutrinárias. O direito é uma ciência linda, né, gente? Existem correntes doutrinárias que defendem que sim. Eles dizem que, eu até anotei, a ausência do motivo é o mais fútil dos motivos. E aí fica a critério de quem está estudando, né, de quem está me ouvindo, de dizer qual é a opinião de vocês. Se uma pessoa, ela não deve ser, se o crime da pessoa não deve ser qualificado por um motivo fútil, porque não há motivo, então se não há motivo, não tem como eu dizer que é fútil, ou se uma pessoa, ela deve sim receber a qualificadora, porque a ausência de motivos é o mais fútil dos motivos. Existe essa corrente doutrinária que defende isso também. Aí nós também temos as qualificadoras, que é o meio insidioso, o meio cruel, ou o meio que resulta em perigo comum. Meio insidioso, aí eu estou trazendo os exemplos da doutrina mesmo para vocês. Seria o veneno, o meio cruel, asfixia, que, se não me engano, no caso da Isabela Nardoni, uma das qualificadoras da Ana Jatobá foi a asfixia, porque os peritos comprovaram que ela foi enforcada, enfim, teve asfixia, então a qualificadora do meio cruel. E um exemplo de meio que resulta em perigo comum é fogo, explosivo, porque se você quer, por exemplo, matar uma pessoa, você coloca um explosivo na casa dela, você concorda comigo que você não vai atingir só aquela pessoa, certo? Então você receberá aquela qualificadora de um meio que resulta em perigo comum. Aí nós temos também a qualificadora de traição, de emboscada, de simulação ou qualquer recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, que são aqueles homicídios que são calculados, planejados, sabe? Onde uma pessoa arma uma emboscada para que a pessoa caia naquela emboscada e ela seja morta. Realmente é bem repugnante. E é bem digno de estar no rol dos crimes hediondos. É bem digno de ser mesmo uma qualificadora, porque é uma situação muito repugnante. E também para assegurar a execução, né, a ocultação, a impunidade de um outro crime. Então, para que eu possa esconder um crime, para que eu possa ocultar um crime, eu acabo matando essa pessoa. Por exemplo, se uma pessoa me viu fazendo algo, eu a mato para que ela não testemunhe contra mim. Esse é um homicídio qualificado para que eu possa assegurar a execução daquele crime, a ocultação, enfim. E nós temos também a questão do feminicídio. O feminicídio, ele era uma qualificadora no momento em que eu estava estudando homicídio qualificado. Porém, em outubro do ano passado, se não me engano, foi outubro, eu sei que foi no final do ano, porque eu já tinha estudado, tornou-se um crime isolado. Teve também um aumento de pena, se não me engano, de 20 a 40 anos. Aí, voltando um pouco para a questão teórica do primeiro ano, quando a nova lei ela prejudica o réu, ocorre um novatio legis impégius, ou impeius, né? Depende da pronúncia do latim. Neste caso, ocorreu. Por quê? Porque a nova lei dificultou, piorou a situação do réu, certo? Bom, eu vou parar por aqui, porque não vai dar tempo de nós tratarmos dos outros assuntos, mas nós estaremos juntos novamente na quinta-feira, tá bom? Para tratar dos assuntos que faltaram.
Eu agradeço pela atenção de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo, fiquem todos com Deus. Se vocês quiserem me mandar mensagem, pedir alguma ajuda no sentido de estudos, eu estou à disposição. O resumo que eu mandei no grupo de vocês é um resumo que eu escrevi baseado nos resumos que eu usei para estudar, inclusive, quando eu estava no segundo ano. Se vocês quiserem, eu mando foto de caderno, posso ajudar vocês naquilo que for possível. Me coloco completamente à disposição. Eu desejo boa sorte para vocês na prova, e é isso. Tchau, gente. Obrigada.